O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, nesse domingo a igreja convida a gente a escutar o Evangelho que nos fala sobre o reencontro de Jesus ressuscitado com os seus discípulos. Depois de dias de uma dor que parecia sem fim, Jesus estava vivo e Jesus volta para aqueles homens com quem ele contava tanto e que tinham fugido na hora mais difícil. Jesus volta para eles. Jesus sabe que ele tem em si mesmo uma vida ressuscitada, uma vida nova, mas sabe que aqueles homens ainda não ressuscitaram por dentro.
Jesus sabe que ele está indo ao encontro de alguns homens que estão destruídos por dentro, que desmoronaram e ainda não tinham conseguido se reerguer. Jesus volta para eles, para ajudá-los a se levantar. Jesus sabia que aqueles homens precisavam de alguma maneira ressuscitar também. Irmãos queridos, Jesus continua vivo e muito real. Mas a cada dia, a cada manhã como hoje, quando a misericórdia do Senhor se renova, Ele sabe que Ele vem ao encontro de pessoas que às vezes por dentro ainda não ressuscitaram, desmoronaram e ainda não conseguiram se reerguer. Por isso Jesus hoje quer fazer na gente e pela gente o que Ele fez naqueles homens e por aqueles homens no dia da sua ressurreição. Jesus sabe que a gente também está precisando ressuscitar aqui dentro. Morreu muita coisa aqui dentro, se apagou muita coisa aqui dentro, e só Ele pode trazer de volta à vida as coisas que morrem aqui. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos e hoje Ele vem aqui ter com a gente para refazer aqueles homens. E Jesus traz com Ele tudo aquilo que é preciso para reconstruir aquelas vidas. Jesus, quando entra na alma da gente, quando vem habitar no íntimo da gente, Ele traz com Ele tudo que a gente precisa para a gente se reerguer. A Escritura diz: estando fechadas as portas, por medo, Jesus entrou. Irmãos, eu acho que tem poucas frases nas Sagradas Escrituras hoje que possam descrever tão bem a gente como essa frase. Há um ano, estando fechadas as portas, por medo, a gente não consegue sair, a gente não consegue resolver as coisas. A gente gostaria de acordar um dia de manhã, abrir a internet e ver lá, de um dia para o outro, a pandemia acabou, mas a gente não consegue. Então, há um ano a gente não consegue sair dessa história que está, às vezes, deixando a gente atordoado. Mas há um ano, Jesus tem entrado aonde a gente está, para estar do nosso lado. Eu tenho certeza que, olha, tenha acontecido ou esteja acontecendo o que estiver, cada um de nós tem ao longo desse tempo uma história para contar de um momento em que a gente se sentia preso aqui dentro, prisioneiro do medo, da angústia, e de repente Jesus entrou e fez toda a diferença no coração da gente. Há um ano as portas estão fechadas por medo, e há um ano Jesus tem entrado nas nossas angústias, nas nossas dores, para estar do nosso lado. A gente não consegue sair, mas Ele consegue entrar. Jesus entra naquele lugar onde os discípulos estavam, e a primeira coisa que Jesus devolve para eles é a paz. Estando Jesus no meio dos discípulos, lhes diz: a paz esteja com vocês. Há dias, aqueles homens não sabiam o que era paz. Viram Jesus ser preso, viram Jesus ser morto, ouviram todas as coisas que tinham sido ditas contra Jesus, todas as mentiras, perceberam que o cerco estava se fechando em torno deles também. Há dias que aqueles homens só sabiam que era medo, angústia, preocupação. Há dias que eles só sentiam o que era
ouvir injustiças, mentiras, mas Jesus voltou. E quando Jesus volta, Ele traz de volta a paz. Jesus sabe que a gente não consegue se refazer se aqui dentro a gente não tem paz. A gente pode estar no meio de uma batalha, as coisas ao redor da gente podem estar sendo viradas do avesso, mas se aqui dentro a gente encontra nele paz, a gente enfrenta tudo isso de um jeito que nem a gente entende. Nem a gente entende como conseguiu, no meio de tanta provação, manter o coração da gente no lugar, nas mãos de Deus. Mas a presença de Jesus faz isso. Ele é a nossa paz. Onde Jesus está, a gente pode estar passando pela batalha da vida da gente. A gente tem paz aqui. Retire Jesus e você pode estar no meio de um oásis, e daqui a pouco você está se debatendo, e daqui a pouco você está em guerra dentro de você, insatisfeito, reclamando. E quando a gente está em guerra dentro, daqui a pouco a gente está em guerra com quem está ao lado da gente. Jesus sabia que aqueles homens só iam conseguir se refazer se eles tivessem paz. Por isso a primeira coisa que Jesus devolve para eles é a paz dentro. Quando a gente está em paz aqui, quando a gente faz as pazes com Deus, com a vida, com os outros, a gente vai se reconstruindo, a gente vai se levantando. A paz esteja com você. É o que Jesus diz para a gente nessa manhã. Ele sabe que você pode estar no meio da maior batalha que você já viveu, mas Ele também sabe que se você confiar nele, essa paz aqui dentro serena você. Você não vai estar brigando interiormente, daqui a pouco brigando com os outros. Você vai saber caminhar na medida certa. Jesus traz a paz para aqueles homens, e depois Jesus dá mais um passo para ajudá-los a se refazer. Jesus mostra para eles as mãos, os pés, o peito. Jesus mostra para eles cicatrizes. A gente chama de chagas, é um nome mais bonito, mas traduzindo para algo que a gente entende bem, eram cicatrizes fechadas, cicatrizes muito bem curadas, cicatrizes perfeitas, mas estavam lá. Quando os discípulos viram as cicatrizes de Jesus, eles entenderam, só pode ser Ele. Ninguém mais passou pela cruz e teve as suas feridas curadas, só pode ser Ele. Ninguém mais passou pela cruz e teve as suas chagas fechadas, cicatrizadas, só pode ser Ele. E Jesus fez aqueles homens entenderem que a gente só se refaz, a gente só se reconstrói quando a gente entende que o caminho pelo qual Deus leva a gente é esse. A gente passa pela cruz, a vida nos machuca, a vida nos fere, mas ali onde a vida mais machucou a gente, o amor do Pai do céu mais nos cura, chega mais fundo. Jesus queria que aqueles homens entendessem que quando a gente tem cicatrizes, marcas, isso não deve ser para a gente uma vergonha a esconder. Isso é sinal de que a gente passou pela cruz. Isso é sinal de que a gente lutou, mas a gente está conseguindo prosseguir. A gente está conseguindo ir adiante. Irmãos,
nós somos cristãos. E o grande alvo da nossa vida é Ele. O grande alvo da nossa vida, a grande inspiração, o grande motivo da nossa vida é Ele. E não dá para ser como Ele, se a gente não aprender que as nossas marcas, que as marcas que a vida faz na gente, não são motivo de vergonha, são troféus de quem passou pela cruz, mas foi fiel, e Deus curou, e Deus levantou, e prosseguiu. Eu conheço uma pessoa que é médica, e que trata pessoas que passam por doenças que deixam cicatrizes. E principalmente quando são mulheres, porque é uma médica, ela diz que é muito comum que essas mulheres que enfrentaram doenças sérias, mas que ficaram com alguma cicatriz, se sintam envergonhadas e queiram se esconder. E ela conversa com essas mulheres dizendo: olha, você não tem motivo nenhum para se envergonhar. Essa cicatriz não é vergonha, é sinal de que você passou por uma prova enorme, e você lutou, e você venceu, e você está aqui. Como é que você pode se envergonhar disso? De jeito nenhum. A vida vai marcando a gente, mas essas marcas às vezes são um sinal de que a gente é vitorioso. Sabem, irmãos, chega um momento da nossa vida em que não tem jeito, a gente começa a carregar cicatrizes, fora e dentro. E às vezes a gente fica com vergonha, e às vezes a gente se sente diminuído por isso. Cada vez que você olhar uma marca de uma cruz pela qual você passou, de uma cruz que você carregou, lembra disso. O meu Salvador também mostrou as marcas dele, para me ensinar que é assim. A vida nos fere, e o amor do Pai do céu nos cura. A vida nos machuca, mas a mão de Deus toca a gente fundo, lá onde a gente ficou mais frágil, e Ele torna a gente forte. Aqueles homens precisavam entender que na vida de um cristão é assim. A vida machuca, Deus nos levanta, e confiando nele, a gente prossegue. Depois de Jesus mostrar as suas cicatrizes, as suas marcas, Jesus diz àqueles homens: como o meu Pai me enviou, agora eu envio vocês. Irmãos, Jesus estava reconstruindo aqueles homens. Jesus estava refazendo, ressuscitando aqueles homens por dentro. Pode ser que depois de tudo que tinha acontecido naqueles dias, depois deles terem fugido e deixado Jesus sozinho, pode ser que aqueles homens se sentissem tão fracassados, tão derrotados por tudo, que eles pensassem que se Deus tinha algo para eles, isso não existia mais, porque eles tinham falhado. E aí Jesus volta e diz para eles: eu continuo contando com vocês. Como meu Pai me colocou na vida de vocês, eu coloco vocês na vida de um monte de outros. Façam a diferença na vida deles, levem o meu amor até eles. Eu continuo contando com vocês. Jesus sabia que ninguém consegue se refazer, que ninguém consegue se levantar, se não acredita que tem um chamado, uma missão a cumprir. Se a gente não vê mais motivo na vida da gente, e a gente veste um pijama, bota uma pantufa e fica em casa arrastando o pé. Não. Enquanto a gente acredita que Deus tem algo aqui na terra que Ele deseja fazer, e para isso Ele conta com a gente se refaz.
Olha, eu já ouvi muito pai, mãe de família dizendo que venceu momentos muito difíceis no tranco e dizendo assim: padre, eu só me levantava porque eu sabia que o meu filho ou a minha filha estava ali precisando de mim. Eu só tinha força para ir trabalhar porque eu sabia que eu tinha que botar comida para eles. E eu só consegui superar aquilo porque eu sabia que eles contavam comigo. Pode ser duro, mas é assim. Às vezes, irmãos, só quando a gente lembra que tem alguém contando com a gente, que tem uma missão que não pode ficar pela metade, só quando a gente lembra disso, é que a gente prossegue. E veja, não é uma cobrança. Cobrança é a gente achar que tem que dar jeito em tudo. Cobrança é a gente achar que sozinho tem que ter solução para tudo. Mas entender que a gente é importante para alguém. A gente tem um lugar nos planos de Deus. Sem isso a gente não vive. Por isso, quando Jesus volta para aqueles homens, Jesus devolve para eles a missão que eles pensavam que tinham perdido. Eu continuo contando com vocês. Existem momentos na vida em que talvez a gente tenha a impressão de ter fracassado, de não ter sido tudo o que tinha que ser. Olha, apesar de tudo que possa ter dado errado, Deus continua contando com a gente. Não abra mão do chamado que Deus fez a você. Nesse tempo de pandemia, eu tenho ido muito a cemitério. E eu tenho notado uma coisa: talvez tudo isso que a gente está vivendo e que está revirando a gente do avesso, também está ajudando a gente a enxergar melhor algumas coisas. Eu tenho ouvido muita gente, quando vai sepultar os seus falecidos, agora, é claro, são pessoas cristãs, o padre vai lá, que chamam, né? Mas eu ouço muito mais gente agora, querendo se despedir dos seus falecidos. E sabe qual é a palavra que eu mais escuto? Gratidão. Eu ouço a palavra saudade, eu ouço a palavra tristeza, mas eu escuto muito a palavra gratidão. Parece que nessas horas em que muita coisa deixou de fazer sentido, quando a gente tem que se despedir de alguém que a gente ama, a gente começa a entender como essa pessoa foi importante, como ela foi capaz de cumprir a missão dela, como apesar de qualquer erro, de qualquer deficiência, ela fez o que podia. Parece que a gente está entendendo que ao final da vida da gente, apesar de toda a tristeza, de toda a saudade, sobra um negócio muito bonito, que é gratidão, quando a gente reconhece que alguém cumpriu a sua missão. A gente não pode fazer a vida andar para trás, a gente não pode impedir as pessoas de partir, mas a gente pode reconhecer o valor que a vida delas teve e ser grato a Deus por isso, quando a gente reconhece, apesar de todos os limites, cumpriu a sua missão. Quando a gente entende que a gente tinha um lugar na vida dessa pessoa e que talvez ela tenha se dado muito pela gente. Irmãos, parece que a gente mesmo no meio, ou talvez por estar no meio de tanta coisa sem sentido, parece que a gente consegue entender melhor que quando a gente entende um motivo para viver e quando a gente luta por ele, isso faz a vida, sabe, muito mais tensa, muito mais verdadeira. E no final, isso é que faz tudo valer a pena. E isso é que gera gratidão no coração de quem fica. Como seria maravilhoso se um dia alguém pudesse sentir gratidão, porque a gente também cumpriu a missão da gente. Jesus deu aos discípulos, ou devolveu para eles, um chamado. Sem um chamado, ninguém se refaz. Você também tem um chamado. Não desacredite dele. Jesus então fez algo esquisito.
Jesus soprou nos discípulos e disse para eles: recebam o meu Espírito Santo. Irmãos, Jesus sabia que ninguém se refaz, ninguém ressuscita sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem nada de novo na vida da gente. A gente repete os mesmos erros, a gente dá murro nas mesmas pontas de faca, a gente faz com os outros o que fizeram com a gente repete histórias. Com o Espírito Santo, tudo aqui se faz novo, e a gente começa a viver as coisas de um jeito diferente. Você pode estar no mesmo lugar, você pode estar convivendo com as mesmas pessoas, mas um coração cheio do Espírito Santo, esse coração vê tudo de um jeito novo, e você consegue extrair dali tanta coisa boa, que você ainda não tinha percebido ontem, nem anteontem, e você consegue perceber que esse caminho que a gente faz junto, ele é um pedaço tão bonito da história. Quando a gente não é cheio do Espírito Santo, a gente é cheio de ansiedade, e ao invés de achar bonito o caminho, a gente só reclama e fica nervoso, porque ninguém está pronto, nada está bom. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai mostrando para a gente o caminho que a gente está fazendo, e a gente vai vendo que ele é bonito de verdade, e que Deus está trabalhando nos detalhes. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela volta para casa no domingo depois da missa, e consegue ver coisas novas naquela turma de sempre, e ao invés de voltar para casa já reclamando, nenhum de vocês faz isso, graças a Deus, volta para casa levando algo bom. Não é levando nem o sermão do padre não, viu? É levando algo bom aqui dentro, aí dentro. Sem o Espírito Santo não tem nada de novo na nossa vida, irmãos. A gente se repete. Com o Espírito Santo, de repente a vida fica tão linda, tudo começa a ficar, nossa, porque a gente está vendo tudo diferente. Jesus então dá outra ferramenta para os discípulos se reconstruírem. Ele diz: recebam o Espírito Santo e perdoem os pecados. Jesus sabe que ninguém se refaz, ninguém ressuscita sem perdão, sem aprender a perdoar. Como é que eu posso ressuscitar se eu continuo amarrado, preso às coisas que me deixam sepultado debaixo de tanta mágoa, de tanta tristeza? Por isso Jesus diz: vocês têm o Espírito Santo para perdoar. Sem o Espírito Santo, a gente não perdoa não. A gente tenta dar uma desculpa, a gente tenta esquecer, mas a memória da gente é boa porque não presta, a gente lembra de novo. Com o Espírito Santo, a gente abençoa quem passa pelo caminho da gente, até quem passa pelo nosso caminho machucando. Perdoar de coração é orar por quem feriu, é transformar a ferida em oração, é obedecer a Jesus, rezando pelos que nos perseguiram, nos injuriaram. Quando a gente faz isso, e só o Espírito Santo ensina a gente a fazer isso, aqui dentro muda tudo. Quantas pessoas não conseguem se reconstruir porque ficaram debaixo de escombros que a gente só consegue abrir espaço no meio deles quando a gente ora por quem nos feriu, quando a gente perdoa. Jesus se vai e os discípulos ficam juntos. Outro presente que Jesus deu para eles, para ajudá-los a se refazer, Jesus lhes deu uns aos outros. Jesus fez daqueles homens uma família. Sabe, irmãos, ninguém se reconstrói sozinho, se isolando.
a gente se reconstrói caminhando junto, se ajudando, às vezes até de maneira meio atrapalhada, mas se ajudando. Jesus ensina a gente a viver junto, e à medida em que a gente vive junto, e amadurece junto, e cai e se levanta junto, a gente vai sendo reconstruído. Jesus deu àqueles homens uns aos outros. A leitura de Atos dos Apóstolos que a gente ouviu hoje diz: não havia entre eles necessidades, porque um era a resposta de Deus para o outro. Assim o Senhor quer que aconteça hoje também. Se a gente olhar para a casa da gente, não como um problema que tem que ser resolvido, mas como pessoas que o Senhor deu umas para as outras. E se a gente lembrar que a gente pode ser a resposta de Deus para aquela pessoa que está ali, não para consertá-la, mas para amá-la, para estar do lado dela. E se a gente expandir isso para além da casa da gente, viu? Porque a nossa família é bem maior, é a família de Deus. E se a gente lembrar que a gente pode ser a resposta de Deus para a oração de alguém, se a gente estender a mão, se a gente tentar dar um pouco da gente, dar um pouco do tempo da gente, nossa, como é que a gente vai descobrir que juntos e fazendo bem uns aos outros, a gente se levanta, a gente se ergue. Se cada cristão lembrasse disso, eu posso ser a resposta de Deus para a oração de alguém. Eu posso ser a resposta de Deus para alguém que precisa de comida em casa esse mês. Eu posso ser a resposta de Deus para alguém que precisa de emprego. Eu posso ser a resposta de Deus para alguém que precisa desabafar. Se a gente lembrar disso, a gente vai ao encontro das pessoas de um jeito melhor. Não pensando, todo mundo tem que se encaixar no meu quebra-cabeças, mas eu posso ser a resposta para a oração que essa pessoa tem feito ao Senhor. Você já pensou nisso? Deus pode colocar você na vida de alguém, mostrando você: olha, essa pessoa é a minha resposta para você. Jesus nos deu uns aos outros, irmãos. Tanto é verdade que a pessoa que não teve a chance de viver esse reencontro lindo de Jesus com os discípulos, foi o único discípulo que na hora não estava lá, Tomé. Olha, eu não sei você, mas eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, eu vou logo procurar: São Tomé, onde é que anda? Cadê? Onde é que o senhor estava? Olha, se curiosidade matasse, onde é que o senhor estava naquele dia? Todo mundo junto, e o senhor longe. Todo mundo pertinho, e o senhor sabe lá onde? Pois é, Tomé não teve o seu encontro com Jesus naquele dia. Os outros estavam se refazendo. Tanto é verdade que quando Tomé chegou, todos eles foram em cima de Tomé: Tomé, Tomé, Jesus esteve aqui, a gente viu Jesus. E São Tomé jogou um balde de água fria. Eu não consigo acreditar nisso não. Vocês estão todos, não sei se já aconteceu com você. Você está super empolgado com alguma coisa, vai dividir com outra pessoa, a pessoa joga um balde de água fria em você. Não fique com raiva. Dá raiva, mas não fica. Porque o que a gente sente aqui dentro, o que a gente vive, o outro não está vivendo, não está sentindo, pelo menos não na mesma intensidade que a gente. Então não adianta cobrar dele a empolgação que a gente tem. Tomé disse para os discípulos: eu não consigo acreditar nisso, só se eu encostar nele. Não dá. Irmãos, esse São Tomé é nós. Porque tem dias que a gente também fala: não dá. Não dá para acreditar. Não dá. Está difícil demais. Está ruim demais. Não dá. A gente não pode falar de São Tomé como se ele merecesse uma bronca. Ele precisava de um encontro com Jesus.
nada no mundo substitui isso. Nada no mundo substitui encontrar Jesus Cristo. Uma semana se passou, ou seja, hoje os discípulos estavam juntos de novo, e dessa vez São Tomé estava lá. E Jesus voltou. A paz esteja com vocês. E dessa vez Jesus vai lá no Tomé, para dar para Tomé a última ferramenta, para que ele, para que os discípulos, para que a gente possa se refazer. Jesus dá para Tomé a chance de acreditar de novo. Tomé, lembra que você disse que queria tocar nas minhas feridas? São suas. Vem cá. Tomé, lembra que você disse que não conseguia acreditar? Vem cá. Não seja mais incrédulo, não. Seja fiel. Jesus deu a Tomé a chance de acreditar, irmãos. Como hoje Jesus quer dar essa chance para a gente. Quem sabe a gente também andou dizendo esses dias: está difícil de acreditar, está difícil de ter fé, está difícil de ter esperança em alguma coisa. Pois hoje Jesus veio para dizer para a gente: não seja incrédulo, seja fiel, continua comigo até o fim, não desiste. Essa é a vitória que vence o mundo, a sua fé. Não jogue ela fora, não deixe ela se apagar. Irmãos, a gente tem um mundo para vencer. Há muitos cristãos pensando em vencer no mundo. Mas olha, digo uma coisa para você: uma pessoa que está lutando para vencer no mundo e uma pessoa que está lutando para vencer o mundo são duas pessoas que estão lutando por coisas absolutamente diferentes. Há muitos cristãos que só têm fé para talvez pensar em vencer no mundo. Quem sabe o reconhecimento, uma posição, uma promoção, uma grana a mais, quem sabe poder ter as suas coisas, o seu bem-estar. Uma pessoa que luta para vencer no mundo, ela não entendeu que fé é algo que a gente usa para vencer o mundo. Vencer esse, desculpa a expressão, esse moedor de carne no qual a gente é colocado todo dia e que diz para a gente que se a gente não almoçar os outros jantam a gente. E se a gente não for mais esperto que os outros, alguém passa a gente para trás. E se a gente não for capaz de também gritar meia dúzia de coisas, os outros vão pensar que a gente é trouxa. E se a gente, sabe, se a gente não luta para vencer esse mundo, o mundo, a gente já foi vencido por ele. E a gente pode estar no lugar que for, na posição que for, a gente está em perigo. Se você tem lutado para vencer o mundo, se crendo em Jesus, você está lutando para não ser mais um que passa os outros para trás, mais um que só pensa nos seus interesses, mais um que manipula os outros para chegar onde quer. Se você está lutando para vencer o mundo com a sua fé, você pode ter certeza, Deus pode colocar você onde Ele quiser que você chegue. E você está guardado nas mãos dEle. Caso contrário, você está em perigo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando as pessoas vêm e dizem 1 milhão de coisas para fazer a gente pensar igual a todo mundo, para fazer a gente não ter esperança por algo que vem de Deus e se esfalfar com aquilo que os homens podem dar para a gente tem que ter essa fé que vence o mundo. Sem ela, irmãos, a gente não se reconstrói, a gente não se refaz, a gente continua vivendo uma vida que é a repetição das mesmas coisas que a gente já viu e que a vida mesmo se encarrega em de vez em quando tirar das mãos da gente.
Você pode lutar para ter bem-estar para a sua família, Deus abençoe a sua família. Você pode lutar para ter um trabalho digno, Deus abençoe o seu trabalho. Deus dê fruto ao seu trabalho. Mas aqui dentro, você sabe pelo que você está lutando? É para vencer no mundo só e acabar sendo vencido por ele? Ou é para vencer o mundo, guardando viva a sua fé, sendo fiel a Jesus Cristo, se mantendo uma pessoa íntegra, inteira, de alma acesa, que brilha nesse mundo como luz do mundo? A gente precisa saber pelo que a gente está lutando, para a gente usar as armas certas. Irmãos, Jesus ressuscitado voltou para os discípulos, e nessa manhã ele voltou para a gente. Ele está aqui. Jesus está aqui porque ele sabe que a gente precisa ressuscitar. Hoje ele traz de volta para a gente a paz que só ele pode nos dar, a paz que faz a gente enfrentar as maiores batalhas da nossa vida sem se perder nelas, sem ser engolido por elas. Jesus hoje mostra para a gente as chagas dele, para dizer para a gente: olha, não se envergonhe das suas chagas, são os seus troféus. Você tem lutado e tem vencido. A vida tem ferido você, mas Deus tem curado você e você está aqui. Não se sinta diminuído por nada. Você tem lutado e hoje você está aqui. Jesus está lembrando para a gente que a gente tem uma missão a cumprir. Não me viva de pijama e de pantufa, pelo amor de Deus. Você tem uma missão a cumprir. Você pode ser resposta de Deus para alguém. Jesus quer que a gente viva coisas novas. Por isso, nessa manhã tão luminosa, Ele acende na alma da gente o seu Espírito Santo. Tudo se faz novo quando o Espírito Santo enche a vida da gente. Jesus ensina a gente a perdoar, porque é o perdão que tira a gente de debaixo dos escombros. Jesus ensina a gente a caminhar junto. Cuidado para não se isolar. A gente precisa estar junto. Jesus ensina a gente a acreditar de novo. Mesmo que a gente tenha passado por momentos que tenham tornado difícil acreditar. Foi difícil para Tomé, mas Jesus ensina a gente a acreditar mais uma vez. Essa é a vitória da gente, a nossa fé, que faz a gente ser mais forte do que qualquer desafio, porque a gente acredita que Ele continua perto da gente e que Ele conduz a vida da gente. Que com essa fé maior do que o mundo, a gente possa hoje confiar nossa vida a Jesus, para que Ele ressuscite a gente, reconstrua, refaça a gente por dentro, para um novo tempo, para uma nova hora que Ele tem preparado para nós. Que hoje essa fé maior do que o mundo ajude a gente a ressuscitar. Jesus, eu confio em vós. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,